Segundo o estudo da Oxfam, uma ONG internacional, 12 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta entre os anos de 1999 e 2009. Apesar da melhora nos índices de miséria, a Oxfam afirma que o Brasil ainda é o segundo país mais desigual do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Especialistas recomendam que o Brasil mantenha as políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, e outros programas de assistência social para reduzir ainda mais as desigualdades. O Brasil tem hoje um contingente populacional de mais de 16 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010. O Instituto se baseou na renda per capita mensal familiar, no valor de R$ 70, para classificar quem vive dentro da margem de extrema pobreza. O programa Inclusão vai mostrar a pobreza extrema, exposta, em plena capital do país. Famílias que matam a fome dos filhos, graças à ajuda que recebem de grupos voluntários. E mais, a segunda maior favela do Brasil, que fica a menos de 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. E o crescente aumento da violência contra os moradores de rua. Essas e outras reportagens você acompanha em Populações Vulneráveis, tema do programa Inclusão, que começa agora. Papa. Ai, ai. Olha, mamãe. Tá bom, meu. Vem pra cá. Tem dois meninos aqui. Eu vou mais tomar. E como é que você está fazendo então para conseguir cuidar dos seus filhos, com a sua esposa? Do jeito que Deus quiser, porque quando tem serviço isso até é bom, né? Porque eu saio e ganho. Porque a mulher tira esses 50, mas não dá para criar ninguém, né? A família com 50 reais. Aí quando tem um dia eu vou trabalhar. Aí... Agora no tempão Deus fui trabalhar pro lado da esperança. Mais de uma légua de pé, né? Tem dia aqui que a gente almoça. No dia que a gente almoça ninguém não janta. Dia que aqui janta ninguém não almoça. O carro do carro. Porque não dá pra gente comprar de um tudo com 50 reais. Eu nunca, para dizer assim, para merendar, almoçar e jantar, nunca da minha vida. Tô com 28 anos e nunca merendei, almocei e jantei. Fome nós passa muito. Leite eu nem falo porque eu não tenho condição de comprar o leite, né? O meu menino aqui mais é na garapa porque o açúcar para mim é mais barato. Você trabalha um dia, né? Quando acha um dia a gente compra de açúcar. A gente bota o açúcar dentro da água e faz a garapa. Essas são imagens reais e fortes, desconhecidas para muitos brasileiros. Elas fazem parte do documentário Garapa, do cineasta José Padilha. As cenas foram gravadas na comunidade de Santa Rita, arredores de Choró, no Ceará. E este ainda não é o estado mais pobre do país. Quantos milhões de brasileiros ainda existem, assim, em extrema pobreza? Estatísticas publicadas pelo governo são 16 milhões de pessoas, entendeu? Espalhadas no território nacional, principalmente concentradas no Nordeste, né? Cerca de 56% da pobreza está no Nordeste e principalmente no meio rural. Segundo o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, o governo oferece, além do Bolsa Família, programas sociais que atendem a população mais pobre do país. Outra fundamental são o BPC Loas, né, que atende um conjunto da população mais pobre e idosos pobres, né, que estão na faixa aí da assistência social, cerca de 3,5 milhões de pessoas, né. Outro importante é a Previdência Rural, do sistema previdenciário, que atinge cerca de 8 milhões de pessoas. A pobreza no Brasil tem localização geográfica. Região Nordeste, 59%. Tem idade, crianças de 0 a 14 anos. Tem cor, 70% são negros.
1 em cada 4 moradores da área rural vive em extrema pobreza. São os brasileiros miseráveis, que não têm acesso à alimentação, moradia, educação, saúde e emprego. Falta até água para beber. No Nordeste, a gente tem uma pobreza mais disseminada, né, muito concentrada na região rural. Na maioria dos estados, a pobreza está relacionada com... Tem muita pobreza no urbano, mas existe uma pobreza mais concentrada no rural, uma pobreza que tem outras características também, a falta de acesso a serviços, né, como educação e saúde, a falta de acesso à infraestrutura, né, seja de consumo, seja de produção, como por exemplo água, né, e uma das metas, das grandes metas do Brasil Sem Miséria é a questão da distribuição de água para comunidades rurais e para residências isoladas. A gente está falando de 750 mil cisternas a serem instaladas até o ano que vem, né, praticamente resolvendo a questão da água no rural e nas comunidades mais isoladas. O diretor da Secretaria Extraordinária de Superação da Miséria e Extrema Pobreza, Tiago Falcão, ressalta que o programa Bolsa Família, lançado em junho de 2011, já retirou da linha da extrema pobreza milhões de brasileiros. O Bolsa Família é um componente essencial dentro da estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, né? Não só pela abrangência do programa, que hoje atinge 13 milhões e 400 mil famílias, praticamente 50 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população brasileira hoje é diretamente atendida pelo Bolsa Família. Isso é um número importante. A gente está falando de um programa que hoje, em termos de benefícios, chega a 18 bilhões de reais. O seu instrumento básico, que é o cadastro único, essas famílias precisam ser cadastradas para receber o benefício, né? E esse cadastro é um instrumento riquíssimo, tanto para a formulação das nossas políticas, quanto para o direcionamento dos programas. A intolerância com os excluídos já ultrapassou limites e virou caso de polícia. Segundo o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, de abril de 2011 a março deste ano, 165 moradores de rua foram covardemente assassinados. Esse número representa uma morte a cada 2 dias. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Distrito Federal registram o maior número de casos de violência contra moradores de rua. Embora expressivos, os números não traduzem a real violência a que estão expostas pessoas que vivem o drama do abandono das ruas. Mulheres idosas são violentadas e homens espancados até a morte. O Brasil deveria estar de luto com os bárbaros assassinatos que vêm ocorrendo contra a sua gente. Não bastassem o drama da mais absoluta miséria e o abandono a que são submetidos, moradores de rua pagam com a própria vida o nível mais absurdo da intolerância de alguns. As vítimas são pessoas que não têm o que comer e nem onde morar. Por falta de opção, viraram catadores de lixo. Vivem do pouco que conseguem tirar com a venda de material reciclável. Hoje nós temos problemas com atenção aos direitos da população em situação de rua. A rede de saúde dificilmente chega a essa população. Essa população se torna invisível estatisticamente, politicamente. Então essa população, quando ela vem e recebe um amparo de uma política pública, uma política de assistência por meio de uma unidade de acolhimento, ela surge, ela começa a ter acesso, ela começa a ter condição de dignidade, de adquirir e usar o seu direito. Enquanto não recebem a devida atenção de entidades públicas competentes, centenas de famílias procuram abrigo debaixo de árvores, pontes e dormem sob caixas de papelão. São cidadãos vulneráveis à temida ação do tempo e à do homem. Só neste ano, a capital do país registrou em menos de 2 semanas o assassinato de 4 moradores de rua. Eles foram covardemente mortos enquanto dormiam. Eu sempre sou daqueles que acham que essas pessoas podem serem recuperadas para o convívio permanente com a sociedade.
e não marginalizadas como se fosse algo descartável. E eu condeno, claro, com toda a força da minha voz, da minha alma e do meu coração, aqueles que agridem e que, de uma forma ou de outra, contribuem para o extermínio dessas pessoas. É um genocídio. Em fevereiro, um grupo de homens jogou gasolina e ateou fogo em 2 moradores de rua que dormiam debaixo de uma árvore. Um deles morreu com 70% do corpo queimado. 2 semanas após esse crime, um homem encapuzado atirou na cabeça de 2 dos 4 moradores que dormiam na rua próxima a um albergue público. Na maioria dos casos, a polícia não tem pistas dos criminosos e os crimes ficam impunes. A população clama por justiça social.